Frequência. A grosso modo, podemos dizer que o som é a vibração do ar que é percebida pelo nosso aparelho auditivo. Cada vibração completa é chamada de ciclo. Desse modo, a frequência de um som é a quantidade de ciclos que ocorre em um segundo. Vamos ver alguns exemplos de baixa, média e alta frequência. Nas ondas sonoras. No cone de um alto-falante. Espectro de áudio. É a faixa entre a menor e a maior frequência que nossos ouvidos percebem. O espectro de áudio vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Faixa de frequência. É a faixa dentro do espectro de áudio em que uma fonte sonora produz som. A faixa de frequência é uma propriedade atribuída às fontes sonoras. Na tabela temos alguns exemplos de faixa de frequência. Musicalmente falando, a faixa de frequência de instrumentos e voz é chamada de tessitura. Flauta, 261 a 2.349 Hz. Tambor, de 100 a 200 Hz. Pratos, de 300 a 587 Hz. Violino, de 196 a 3.136 Hz. Baixo elétrico, de 41 a 300 Hz e assim por diante. Resposta de frequência. Em áudio, resposta de frequência é a resposta que um dispositivo de áudio entrega na sua saída quando alimentado na sua entrada por uma faixa de frequência plana. A resposta de frequência é uma propriedade de qualquer dispositivo que tenha entrada e saída de áudio. Por exemplo, um amplificador, uma caixa acústica, um equalizador e assim por diante. Geralmente, os fabricantes dos dispositivos de áudio fornecem o gráfico de resposta de frequência dos seus produtos. Aqui temos um gráfico de resposta de frequência de um driver de médios. Especificações. Geralmente, as especificações de resposta de frequência levam em consideração os pontos limites marcados pelos níveis de -3 dB na curva de resposta. Temos duas formas mais comuns de especificar a resposta de frequência de um dispositivo. Um exemplo da primeira: 30 Hz a 18.000 Hz com tolerância de mais ou menos 3 dB. Esta especificação nos mostra uma resposta de frequência de 30 a 18.000 Hz com mais ou menos 3 dB de tolerância ou variação. Este primeiro modo é utilizado para representar curvas de resposta de frequência que têm significativos altos e baixos. Uma particularidade é que nesse modo a tolerância está ocorrendo em torno do nível médio da curva. O outro modo de especificação é utilizado quando um dispositivo tem sua resposta plana, como por exemplo os amplificadores. Nesse modo, ao invés de termos um nível médio, a tolerância ocorre levando em conta o nível de referência. Por exemplo, 20 Hz a 30 kHz, de 0 a -3 dB de tolerância. Este mesmo método é também utilizado para representar uma curva de resposta côncava, como de alguns drives e alto-falantes. Por exemplo, 400 Hz a 6.000 Hz, de 0 a -3 dB de tolerância. Atenção! Algumas vezes o fabricante de um dispositivo representa a resposta de frequência tomando como base uma tolerância de -10 dB ao invés de -3. Isso induz os menos experientes a pensar que a resposta de frequência é mais ampla do que realmente é. Então, na hora de ler uma especificação, tenha sempre o cuidado de observar qual é a tolerância indicada pelo fabricante. Uma observação final. O multiplicador K. A letra K, à esquerda da unidade Hz, é um fator multiplicador por 1000. Então, 1 kHz é igual a 1000 Hz. 2 kHz igual a 2.000 Hz, 15 kHz igual a 15.000 Hz e assim por diante. Então chegamos ao final desta aula.
seria importante que você tirasse um tempo para assistir esse vídeo novamente, pois os conteúdos aqui apresentados são de fundamental importância para aprender mais sobre áudio e sonorização. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos, ok? Se você quer aprender muito mais sobre sonorização de igrejas, visite nosso site www.sondaigreja.com.br.